Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Ribamar, do Colégio Técnico Floriano, e estamos aqui para mais uma live do projeto Enem Solidário Redação, que é uma parceria do Colégio Técnico Floriano com o Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais, e que temos a professora Renata como grande parceira e coordenadora do projeto, juntamente comigo. E hoje nós vamos falar sobre clima, né, sobre essas mudanças climáticas. Então, passo a palavra para a Renata para apresentar os nossos convidados e falar sobre a temática de hoje. Então, vamos lá. Boa noite a todos e todas. Recebam aí as nossas melhores energias. Nós estamos aqui hoje com o professor Santer Matos, do Núcleo de Ciências, e a professora Sâmara Santana, do Núcleo de Artes, do lado do Centro Pedagógico da UFMG, meus colegas, parceiros aí nessa luta diária, né? E hoje, nessa live, a gente vai abordar questões climáticas mundiais e o impacto, o efeito que, às vezes, a arte pode ter em todo esse processo, tendo aí como inspiração a instalação do relógio do clima em Nova York, que apresenta uma contagem regressiva para o desastre climático mundial. Então, a gente tem aí um tema bastante sério e com data e hora marcada para a gente poder se organizar e pensar em ações aí para mudar o rumo dessa história. E aí, para ativar os conhecimentos prévios e a seleção de argumentos para que a gente possa produzir um texto sobre um tema tão complexo como esse, nós vamos dividir a live em 3 momentos, em que o professor Santer vai abordar essas questões mais ligadas às ciências, né, ao clima. A professora Sâmara vai falar um pouco sobre esse papel do relógio do clima. E depois, eu e o Ribamar finalizamos comentando aí com vocês como que poderia ser a organização dessas informações para a construção desse texto da redação do Enem. Então, a gente aproveita aí esse momento para ser também um momento de conscientização das pessoas aí com relação ao tratamento aí com a natureza da qual a gente faz parte. E junta isso ao estudo aí da proposta da redação do Enem. Passo a palavra para o Santer, já agradecendo muito a sua presença e dizendo que estamos ansiosos aqui para te ouvir sobre o assunto. Obrigado, boa noite a todos, a todas e a todes, né? Estão me ouvindo, espero que estejam me ouvindo bem, né? Eu me chamo Santer, nome diferente, né? Mas venho de um pai que chama Sandro e de uma mãe que chama Terezinha, então deu Santer, né? Sou moreno bem clarinho, né? Cabelos tosquiados, uso óculos, né? Sobrancelhas grossas, um nariz proeminente, né? Estou usando uma camisa vermelha listrada com preto, né? E é um prazer, né, estar com vocês, agradecer ao Ribamar e à Renata pelo convite, né? Eu acho que essas ações elas são muito, muito bem-vindas e têm um alcance social e acadêmico muito importante, social indiscutivelmente muito grande. Então, parabéns pela iniciativa. Aí eu tive o prazer de assistir algumas lives hoje no canal de vocês, né, até para colar, né, e ver como é que era e meio que me preparar. Então, eu tenho uma árdua missão, que é falar dessa questão do aquecimento global e num tempo reduzido, mas eu organizei a minha fala de forma que eu possa fornecer algumas evidências, né, que eu acho que essa que é a intenção, para que vocês possam produzir um texto dissertativo, né, e possam dissertar sobre o assunto. Então, a primeira coisa a falar é que essa questão do aquecimento global é uma questão controversa para a ciência, né? Ela é controversa não só pelo fato da gente ter um número de cientistas que desacreditam a responsabilidade humana do aquecimento global, né? Eles têm como princípio que é uma causa natural, mas ele é um assunto controverso também pela dinâmica, né, e pela complexidade e multifatoriedade do aquecimento global, né? O aquecimento ele é causado por vários fatores, por exemplo, a órbita da Terra, a atividade solar, atividades vulcânicas, no que a gente chama também de variabilidade interna do sistema, e os gases do efeito estufa. Né? Esses últimos
são os que eu vou mais me adeter na minha fala. Primeira coisa, é importante reforçar, né, o que vocês já sabem, que o efeito estufa é um efeito natural, e é graças a ele que a gente conhece a vida na Terra da forma como ela é hoje. Né? Imaginemos que a gente esteja, né, se nós estivéssemos numa bolha, né, daquelas que ficam sobre a água, e a gente está dentro delas brincando e que permite a gente deslizar na água, num dia muito quente, né, daqueles arretado de quente. A gente vai começar a transpirar e vai ter uma sensação térmica muito grande ali, porque essa capa plástica, ela funcionou como uma redoma. É a mesma coisa da estufa, eu só peguei um exemplo diferente para não ficar na mesmice e falar da estufa. Isso é a camada que ela retém parte do calor na forma de radiação infravermelha dentro da Terra e permite essa temperatura, querendo ou não, que possibilita as formas de vida do jeito que a gente conhece ela hoje. Se não tivéssemos essa camada, a temperatura média da Terra estaria em torno de menos 18 graus, o que certamente modificaria as formas, tanto de paisagem quanto de vida, como nós conhecemos hoje. Essa questão do aquecimento global, que a temperatura na Terra está aquecendo, isso é um ponto indiscutível. Né? Isso é factível, é fácil de ser comprovado, e não é um ponto controverso na ciência, né, que a temperatura está variando. Basta a gente pegar, né, as últimas medições de 150 anos, né, porque essas medições elas foram iniciadas há mais ou menos 150 anos atrás, na década de 50 com uma eficiência maior, uma credibilidade maior no processo de leitura, mas a gente percebe que a camada próxima a onde nós estamos, que é aquela camada que a gente está dentro da troposfera, ela tem elevado a temperatura nos últimos anos. Assim como as camadas mais altas, mais superiores, as camadas da estratosfera, entre 30 e 40 quilômetros de altitude, elas têm diminuído. Por que elas diminuem? Porque se você retém o calor aqui embaixo e irradia menos calor, aqui embaixo esquenta e lá em cima esfria mais. Então essas medições, elas são comprovações científicas de que a temperatura está modificando, e isso é indiscutível em qualquer ramo da ciência, isso não é controverso. Né? A questão controversa é de quem é a responsabilidade. Né? De quem é a responsabilidade desse aquecimento global? Será que tem responsabilidade? É uma questão natural ou é uma questão antrópica, que o homem tem provocado? Alguns cientistas têm posto, né, que nós estamos vivendo uma nova era, né, aquelas eras glaciais que vocês estudaram em ciências, em biologia, geografia também, que nós estaríamos vivendo uma nova era muito recente, chamada de era antropocênica, né, o antropoceno. Outros não acreditam, né, e esse antropoceno justamente está relacionado com as questões ambientais provocadas pelo homem, né, o homem modificando esse ambiente. Bom, uma questão importante é que, se a gente pensar do ponto de vista do ser humano, o que o homem tem modificado nesse ambiente? Né? Se a gente pensar nas revoluções industriais, desde a primeira revolução industrial, nós temos observado um aumento de gases, que a gente chama de gases estufa. Gases que intensificam esse efeito estufa. E o grande vilão dessa história é o dióxido de carbono, né, o CO2, o famoso CO2, né, importante para os nossos processos biológicos, porque ele é importantíssimo para o processo de fotossíntese, e a fotossíntese é importantíssima para o processo de desenvolvimento dos seres vivos, que dependem da fotossíntese, e também para a produção de oxigênio para o ser humano. Né? Mas lembrando que nenhum ser vivo produz oxigênio para o ser humano. Né? Isso é consequência, e evolutivamente a gente aproveita a questão do oxigênio. Mas se nós pensarmos, né, nesse aumento de gás carbônico, ok, vocês podem falar assim, ok, Santer, está aumentando o gás carbônico porque o homem passou a utilizar e tal, mas como que eu provo que esse gás carbônico que está na atmosfera, ele foi liberado pelo ser humano? Ele poderia ter sido liberado por um vulcão, por exemplo, ele poderia ter sido liberado pela respiração dos animais, né? Como que a gente prova? Então aí é um fato científico, uma evidência daqueles 97% dos cientistas que acreditam que o homem tem interferido na dinâmica climática do planeta, e ele tem sido o grande causador
dessa intensificação do efeito estufa, desse aumento do efeito estufa. Quando se faz uma análise bem detalhada e se pega esses gases de efeito estufa, o gás carbônico, por exemplo, e nós fazemos uma datação usando isótopos, né, elementos radioativos do carbono, que está presente nesse gás carbônico, porque o gás carbônico é um C, que é um átomo de carbono, ligado a 2 átomos de oxigênio. Quando a gente faz um teste radiológico, né, radioisótopo, desse carbono, nós vamos perceber que esse carbono, né, é mais ou menos o seguinte: se ele pudesse contar uma historinha para a gente, né, se a gente virasse para o carbono e falasse: carbono, onde você estava há alguns anos atrás? Né, é isso que o radioisótopo vai falar para a gente. Ele vai falar o seguinte: ó, eu estava a mais ou menos 1 quilômetro de profundidade, num lugar escuro, apertadinho, né, quietinho, sob pressão lá, né? Ou seja, ele estava num lençol petrolífero, né? Ele estava retido numa camada da troposfera, numa camada de solo, sob pressão, e aí o homem faz a extração desse petróleo, né, que é um elemento rico em carbono, e nos processos de uso desse carbono, entre eles o processo de combustão, ele acaba liberando esse gás carbônico. Então o cientista, quando faz esse radioisótopo, ele mede esse radioisótopo, ele consegue detectar com uma precisão muito precisa, é estranha, mas uma precisão muito afinada, que esse radioisótopo de carbono, ele não é proveniente de processos vulcânicos, ele não é proveniente da respiração dos seres vivos, ele é proveniente das camadas inferiores. E aí, o que quer dizer? Quer dizer que o homem está mudando essa dinâmica atmosférica. Ele está tirando reservas de carbono que estavam no local e está jogando, modificando. E você cria um desbalanço, né? Como se fosse uma corda. Uma corda está esticadinha, quando você chacoalha a corda, ela não chacoalha só onde você chacoalha, ela cria uma oscilação. E o homem, quando muda essa dinâmica, ele modifica todo o sistema. Né? Então, uma das primeiras evidências, talvez a mais assim, marcante, que coloca, né, que o homem é o responsável para esses cientistas, 97, claro que nenhuma fala está isenta, né, de opinião própria, e aí eu faço a minha opinião dentro desse contexto também, né, que eu estou dentro, não sou um cientista dessa área, mas sou um pesquisador e acredito nessa corrente também, que o homem tem a sua grande parcela de responsabilidade. Quando a gente faz essa investigação, a gente percebe que esse carbono estava lá e o homem está modificando essa dinâmica, está colocando esse carbono na atmosfera, ele vai reter mais radiação. Reter mais radiação significa elevar a concentração de gás carbônico e, consequentemente, de temperatura. E aí existem gráficos que a gente percebe que até os anos 2000 o consumo de gás carbônico era um tanto e ele subiu abruptamente, né? Em períodos anteriores a 2000 ele já vinha subindo e com o processo de industrialização mais maior de grande, né? Mais dependente de produtos de derivados do petróleo, e isso vai tornando o ambiente mais poluído em relação à liberação de gás carbônico e ao aquecimento global também. Né? E aí vem outras consequências. A gente pode falar assim, mas eu posso... E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, eu posso falar que o homem está aquecendo também porque as calotas estão derretendo. Sim, as calotas estão derretendo em razão do aquecimento, mas isso não é uma comprovação de ação humana. Tá? Então, a principal ação que a gente consegue detectar, que fornece para a gente uma precisão muito grande, que o homem tem parte da responsabilidade do aquecimento global, é justamente a datação desses carbonos. E aí, como consequência, e o pessoal, né, os negacionistas, que são uns 3%, eles falam que há uma imprecisão muito grande nessa datação, né, ao mesmo tempo que eles reconhecem a datação de carbono, eles não reconhecem o aquecimento global. Né? Então, é nesse aspecto de refutar. Estava falando em relação às geleiras, e talvez seja importante a gente pensar também nessa questão da importância das geleiras, né, para o aquecimento global, pensando que o gelo ele vai funcionar como um espelho
que vai irradiar calor, que vai jogar calor. À medida que eu tiro, que eu rompo essa barreira de gelo, que eu diminuo essa barreira de gelo, eu estou retendo mais calor, eu diminuo esse espelho e ele passa a refletir menos calor e a Terra a absorver mais calor e, com isso, aquecendo mais. Então quer dizer que o gelo vai derreter, vai subir o nível do mar. Isso é uma das consequências, né, que as pessoas colocam, que o aquecimento global ele vai subir o nível do mar, mas os negacionistas falam que essa elevação ela seria em torno de 20 centímetros, o que não é significativo, e essas medidas de elevação do mar elas são muito difíceis e muito imprecisas. Nisso, eles estão certos. Né? São cientistas também fazendo ciência. Essa elevação do nível do mar, a gente tem que pensar em outra perspectiva. Você tem uma massa maior de você tem uma massa de água, independente se ela é maior ou não, porque derreteu, a água, né? Vocês já viram, por exemplo, que quando a gente coloca água, ela dá e começa a ferver, ela dá aquelas bolhas, né? Porque ela está fervendo, ela tem um processo de expansão, ela expande, ela dilata. Vocês viram isso em física, né? Da dilatação aí. E o que acontece? Se você tem um aquecimento maior da Terra como um todo, significa que a água ela é aquecida. E a água dilata também. E isso aumenta o nível do mar. Mas os cientistas negacionistas falam que essa dilatação ela é meio uma furada como um parâmetro, né? Porque a massa de água ela pode ser medida ela pode ser influenciada por múltiplos fatores, principalmente a proximidade, embora seja muito distante, mas a proximidade um pouco maior em relação ao Sol e a dinâmica Terra-Lua também. Então, são múltiplos fatores esse aquecimento, né? O que é inegável é que o aquecimento ele é real, ele está acontecendo e ele muda toda uma dinâmica da Terra. Se a gente pensar nesse aquecimento, né, que está previsto aí pelo relógio, né, que está na Union Square, em Nova York, se a gente atingir esse 1%, a gente vai ter uma mudança da dinâmica de vida no planeta muito grande. Mas a previsão é que nós ultrapassemos esse 1,5 graus, que nós cheguemos a 2 graus. Só para vocês terem ideia, a 1,5 graus, os recifes de corais, que são ecossistemas muito sensíveis à variação de temperatura, e na variação não só de temperatura, mas na dinâmica das águas do mar também, se nós tivermos uma variação de 1,5, significa uma mortalidade de 70% a 90% dos recifes de corais. Né? Ele chegando a 2, só meio grau, né? Que diferença faz? Ele chegando a 2, nós chegamos a 99% da mortalidade dos recifes de corais, né? Do processo de calcificação e perdemos eles. Então, essas diferenças elas são muito abruptas. O aquecimento global ele causa consequências e ele gera interesses também. Né? Outra questão que é controversa, que gera a controvérsia, é porque existem indústrias, políticos, que estão diretamente sendo beneficiados ou não com a história, ou do alarmismo do aquecimento global, ou do não alarde sobre o crescimento global. Essa dinâmica do aquecimento global, ela causa 3 coisas que espantam muito o ser humano como um todo, que é a morte, a mudança e o futuro. Então, pensarmos nessa questão do aquecimento global é pensar no seguinte, minha espécie vai entrar em extinção. Né? As espécies vão morrer, a morte. Está mudando o meio ambiente, será que eu vou adaptar? Que espécie que vai adaptar? Como que é essa vida? Né? A projeção das mudanças pensando no futuro. Então, essa dinâmica, ela movimenta muitos bilhões de dólares, né, em torno de indústrias e de políticas, porque você passa a comercializar, você passa a ter moedas de carbono, como foram criadas, né, em que você consegue comprar, se meu país gera muito gás carbônico, eu tenho um país ali que gera pouco gás carbônico, eu vou comprar os gás carbônicos que eles não geram, né? Então tem toda uma dinâmica econômica, política, e aí no aspecto macro, sempre que nós pensarmos em questões que são controversas para a ciência, não só, né, mas principalmente, temos que pensar nos fatores políticos e econômicos que envolvem ela.
né? Mas se fosse para falar assim para vocês, né, já passei meu tempinho, qual é a evidência que eu deveria sustentar que a responsabilidade do ser humano pelo aquecimento global é justamente nessa datação do carbono pelos seus radioisótopos, que comprovam que esse carbono, na historinha dele, da dinâmica da Terra, estava lá embaixo, presinho, quietinho, bonitinho, e que o homem, por seus processos industriais, acabou liberando ele na atmosfera. Inegavelmente, todos acordam que o aquecimento, ele existe, né? Então, assim, de uma forma bem rápida, né? Meu nome é Santer, era isso que eu tinha para pontuar rapidamente para vocês. Depois, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente precisar fazer uma interlocução, eu fico à disposição. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e forte abraço. Então, a gente pergunta de uma vez, Ribamar? Ou pergunta depois que a Sandra... Pode perguntar, fica à vontade. Então, eu queria perguntar o seguinte, Sandra. Então, é inevitável o aquecimento global. Não tem o que fazer. Mas o que fazer, então, para a espécie não ser extinta? Se o aquecimento é inevitável, precisa balizar isso aí até num ponto que é possível de continuar vivendo. Então, se a gente for pensar assim, não estou querendo que a espécie humana, que os seres vivos existentes hoje sejam extintos. O que se faz? Então... Acho que deu algum problema aqui, não estou conseguindo escutá-lo. Deu. Não está conseguindo? Agora foi? Não, então não está conseguindo. Então vamos deixar a Sandra falar, depois a gente pergunta, né? Pode ser. Então pode, né? Olá, então vamos pessoal, lá, Sandra. boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Vou tentar resolver. Então tá. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, nessa noite. Meu nome é Sâmara, eu sou professora de Artes Visuais do Centro Pedagógico da UFMG, juntamente com a professora Renata, de Português, e o professor Santer, que acabou de apresentar agora. Agradeço muito ao convite, dou os parabéns pelo projeto do Ribamar, que está hoje em Teresina, e nós em Belo Horizonte. Eu confesso que é a minha primeira live, eu espero que dê tudo certo. Vamos lá. Quando a Renata me convidou para falar sobre esse tema, e principalmente considerando, né, a tão famosa redação do Enem e todas essas discussões sobre qual será o tema, eu fiquei pensando no que escolher para conversar com vocês aqui. Então, minha fala irá ao encontro de algumas questões sobre arte ativista e outros exemplos e sua interface com a política. Vamos imaginar uma cena aqui comigo. Comum do nosso cotidiano, passamos todos os dias por um caminho e nele conferimos as horas em um grande relógio, no centro comercial de uma cidade. É um caminho cotidiano, então são, por exemplo, se a gente fosse passar lá agora, 19 horas, 24 minutos, alguns segundos e décimos de segundos. Em um belo dia, observamos a seguinte informação nesse mesmo relógio: 7 anos, 102 dias, 12 horas, 2 minutos e 1 segundo. O tempo diminuindo em contagem regressiva. O que são esses 7 anos no lugar das horas? Agora vamos imaginar que esse relógio está localizado no centro comercial e turístico em um ponto importante na ilha de Manhattan, na cidade de Nova York. A contagem foi fixada no dia 19 de setembro deste ano e ficou até o dia 27, portanto 10 dias, uma rápida ação. Essa foi uma instalação idealizada por 2 artistas, Gan Golan e Andrew Bide. Foi chamada de Relógio do Clima. Essa ideia foi realizada dentro de uma outra instalação muito famosa em Nova York, que se chama Metronome. É um relógio gigantesco formado por 15 dígitos, que está instalado há 20 anos. Você precisa decifrar as horas, minutos, segundos e frações de segundos. E ele ainda mostra quanto tempo que falta para aquele dia acabar. Originalmente, esse relógio foi construído graças a um fundo público para a arte de Nova York, da Sociedade Municipal em Arte, em parceria com uma empresa privada. Entende-se, portanto, que em Nova York há uma estreita relação entre arte e turismo, que podem garantir bom capital para a cidade.
aumentando a circulação de dinheiro no mesmo local. O turismo e a arte nessa metrópole atraem turistas e artistas, uma ideia que marcou muito o período áureo da Big Apple. Mas isso é um assunto para uma outra conversa. Um dado curioso é que a contagem regressiva no metrônome não foi uma novidade. Em 2005, esse grande relógio não exibiu as horas, mas também uma outra contagem regressiva, para o anúncio do Comitê Olímpico sobre a cidade que sediaria as Olimpíadas de 2012. E foi quando Nova York perdeu sua candidatura para Londres. Mas de onde surgiu esse tempo de 7 anos? O professor Santer, agora, na primeira conversa com a gente, nos explicou e nos deu ainda mais informações. Então, de acordo com o estudo alemão, esse é o tempo que resta, dentro, como ele explicou, de alguns cientistas, para que um colapso climático possa acontecer em decorrência do aquecimento global. Portanto, esse é um tempo que requer atitudes urgentes, tanto de infraestrutura quanto de acordos diplomáticos com outros países, por exemplo. A contagem regressiva apresentada pelos artistas nos provoca. Qual a nossa responsabilidade para com esse planeta que nos sustenta? Mas essa provocação, ela veio apresentada por qual tipo de arte? Não é uma pintura, um conjunto de esculturas, não é uma exposição de desenhos ou gravuras em um museu, também uma série de fotografias, ou uma peça audiovisual, um vídeo no YouTube, uma música, uma apresentação de dança, e tampouco uma peça de teatro. O que a gente está diante ali, nesse centro em Nova York? Costumamos chamar de intervenção artística urbana, criada por artistas de performance tecnológica urbana. Mas qual a relação da arte com questões ativistas, ou climáticas, ou de meio ambiente? Alguns artistas criam suas obras baseadas em sentimentos, emoções, sensações, ideias e sonhos. Mas podemos generalizar e pensar que todos fazem dessa forma? Ou com esse propósito? Não podemos, porque isso não é uma constante. Você pode pesquisar, por exemplo, uma obra e descobrir que durante o processo de criação, o autor ou a autora, eles não pensaram em situações específicas. A obra pode se compor de uma proposta aberta e abstrata, criar em uma tela linhas, cores e planos diversos. Quando essa obra vai ser exibida para um público, aí sim ela ganha outras percepções. E é nesse momento que sua arte se liberta. Ela ganha uma vida própria. Aí cada pessoa tem autonomia, suficiente para achar o que quiser e inclusive não achar nada. E está tudo certo. Mas vamos voltar um pouquinho à instalação do relógio do clima. Qual será a sensação que essa contagem regressiva nos passa? Uma espécie de jogo? Uma gincana mórbida? Cada um pode e deve fazer esse exercício pessoal. Eu vou deixar o site do projeto para que vocês possam ficar diante desse número e fazer uma experiência. Quem tiver interesse, fique diante desse número diminuindo por pelo menos 1 minuto. Menos até. Quando eu fiz essa experiência particularmente, fiquei com a sensação de, meu Deus, o tempo correndo e diminuindo diante dos meus olhos. O que eu, na minha casa, na minha rotina, posso fazer sobre isso? Como o Santer estava nos contando, se eu for pensar em geleiras, em corais, é tudo tão longe da minha realidade, mas o que eu posso trazer para mais perto de mim? Será que se eu economizasse mais água, consumisse menos energia, consumisse menos comida, andar mais a pé? Eu estou sendo muito simplista? Tenho que surgir um sentimento dentro de mim que me mobiliza para uma certa urgência e pensar assim, poxa, tem alguma coisa séria nisso daí. Mas isso me afeta diretamente? Bom, creio que sim. E se não me afeta diretamente, afeta um todo junto, né? Qual seria então essa responsabilidade mais global, sendo que cada um tem a sua mais pessoal? Esse ano, por exemplo, a temperatura da minha casa bateu recordes. Isso será que tem alguma relação com o relógio do clima em Nova York? Enfim, uma enxurrada de perguntas. Confesso que esse relógio aguçou muito a minha curiosidade pessoal sobre esse assunto especificamente.
A partir de uma obra de arte, milhares de pensamentos, ideias, ações podem ser desencadeadas. Uma instalação urbana e tecnológica tem esse poder de impacto, e é nesse ponto que os artistas ativistas atuam. Mas, novamente, quero deixar claro na minha fala que arte ativista é um tipo de arte, ou um modo de interagir com a sociedade. Lembro que nem todas as manifestações artísticas têm esse fim, pois no campo das artes são inúmeras as possibilidades e propostas. Na arte ativista, podemos considerar algumas características importantes. A escolha do espaço físico é uma delas. Nova York, Berlim ou Paris não foram escolhidas aleatoriamente. Tem um tempo certo para começar e acabar. Ela é efêmera. Essa, por exemplo, durou 10 dias apenas, muito pouco. Geralmente se voltam a temas políticos, atuais e muitas vezes polêmicos. Sua divulgação é impactante e costumam repercutir nos meios de comunicação, sendo eles jornais, revistas, rádios e redes sociais. São financiadas com apoios institucionais, já que geralmente essas ações fazem parte de projetos captados por leis de incentivo ou financiamentos de empresas, da iniciativa privada, quando vai ao encontro dos seus valores e de seus interesses. Acontecem em parceria com o governo, quando é do interesse dos mesmos. Vou acrescentar aqui, inclusive, uma outra informação que eu posso pegar da fala do Santer, por exemplo. Dependendo do interesse da empresa, ela pode financiar um projeto desse ou também pode não financiar. Mas se ela tiver algum tipo de interesse, com certeza ela vai financiar. Suas criações são idealizadas por grupos de artistas e envolve diferentes profissionais, desde sua pré-produção, produção e pós-produção. Numa instalação como essa, arquitetos, engenheiros, designers, uma relação grande ali com essa dimensão desse lugar, né, com certeza teve uma participação grande de outros profissionais. Bom, e voltando então ao tema dessa live, ações humanas sustentáveis para a contenção de um desastre climático. Minha pergunta para vocês que estão nos assistindo é a seguinte: qual a relação da arte com essas ações? Golan, em entrevista no The New York Times, declarou: essa é a nossa maneira de gritar esse número alto. A arte é um ambiente propício para essas ações. Por quê? Porque ela seduz, a arte desafia, ela não tem regras e muitas vezes nos provoca, pois muitos dos temas estão latentes em nossa sociedade. Lida com temáticas que o poder insiste em colocar para debaixo do tapete. O papel da arte é comparecer e escancarar tudo. Ela desnuda e ajuda a catalisar a capacidade de mudança. Nesse sentido, é considerada também como arte política. Muitas vezes, esse tipo de arte nos coloca em posição de desconforto ou nos mobiliza, despertando-nos para alguma mudança de atitude. Nos desloca do lugar comum, formado no hábito cotidiano. A arte toca o sensível, e estar diante de propostas artísticas faz com que o nosso olhar mude, se amplie, se transforme. Você acessa as áreas cognitivas que dificilmente seriam acessadas por outros meios. Quando ouvimos uma música, observamos uma pintura, tocamos na textura de uma escultura, quando dançamos um passo de dança ou aprendemos um instrumento, ampliamos nosso repertório imagético e, ao mesmo tempo, corporal. O contato com a arte proporciona a construção de novos mapas mentais internos. E como que isso se dá? Ampliamos as nossas imagens internas, ideias e formas de fazer. Tento uma vez, não consigo, faço uma segunda tentativa por outro caminho, pode ser que eu consiga ter um resultado diferente. A partir daí, conexões mentais e corporais são criadas.
Podemos, inclusive, buscar novas soluções para problemas antigos, nos tornar pessoas mais conscientes de si e do outro, reconhecer e ressignificar nossas relações com o espaço que ocupamos, por exemplo. Mas voltando à questão da arte ativista, projetos como esse, de grandes instalações em Manhattan, nos fazem indagar sobre os processos criativos dos artistas e seus modos de fazer. Então, ao buscar umas informações sobre a origem da ideia desse relógio, descobri que já havia sido feita uma versão portátil para a ativista sueca Greta Thunberg, no ano passado, em 2019. E, ao mesmo tempo, já foi apresentado em Berlim e também em Paris, cidades que também impactam no circuito das artes na contemporaneidade e associam, como Nova York, arte e turismo, de forma coesa. Para construírem o relógio do clima, os artistas usaram como inspiração o relógio do juízo final, que está na Universidade de Chicago, e surgiu como um marcador de tempo em relação às ameaças de destruição do mundo por conta de guerras nucleares. Bom, então passamos por Nova York, Berlim e Paris. E agora vamos mudar um pouco o rumo dessa prosa. Vamos trazer alguns artistas brasileiros para participar dessa conversa. Foi uma tarefa bem difícil, porque temos muitas opções, mas como sou das artes visuais, vou puxar uma sardinha para o meu lado aqui. A primeira artista que vou destacar é a Nélia Azevedo, que nasceu em Santos Dumont, em Minas Gerais, em 1950. Em seu trabalho Monumento Mínimo, a artista produz uma série de esculturas em gelo de pessoas em formatos de miniatura e deixa no decorrer do tempo, em galerias ou mesmo nas ruas. Muitas mini pessoas são descongeladas bem devagar. Suas instalações podem ter até 600 esculturas espalhadas. A artista já recebeu prêmios internacionais e seu trabalho está presente em galerias no Brasil e na Europa. Deixarei também um link para que vocês possam visualizar o trabalho da artista. Bom, aí dá para a gente ver, né, a escultura sendo comida pelo tempo. O segundo artista que gostaria de destacar é o Franz Kreisberg, que nasceu na Polônia em 1921 e se radicalizou no Brasil e faleceu em 2017, desculpa. Ao chegar ao Brasil em 1972, ele viveu no sul da Bahia e lá produziu uma série de pinturas e esculturas. O artista teve sua produção registrada em fotografias que compõem e expõem atualmente a maior parte do seu acervo. Uma sequência muito interessante diz respeito aos troncos, galhos, raízes que foram recolhidos a partir de queimadas, e o artista transferiu cuidadosamente para o seu ateliê essas peças, pintou seus galhos e depois deslocou esse trabalho novamente para outros ambientes, como galerias, museus e cenários praianos, para compor seus registros. Em depoimento, o artista nos diz que luta e grita contra o que chama da barbárie do homem contra o homem e do homem contra a natureza. A minha vida é essa, gritar cada vez mais alto contra esse barbarismo que o homem pratica. Novamente observamos que o artista usa de sua arte para expor seu grito de revolta. Segundo ele, quero que as minhas obras sejam um reflexo de queimadas. Por isso, uso as mesmas cores: vermelho, preto, fogo e morte. Ao observarmos a obra de Franz Kreisberg, estamos diante de uma imensidão. É como se suas peças ganhassem vida novamente. Os desenhos formados pelas contrasformas de suas esculturas, a beleza inerente às peças, os detalhes, as texturas, tudo alinhado às tintas, ampliam nosso olhar e percepções diante da arte de Kreisberg, que denuncia as queimadas, faz uma homenagem à natureza e nos transporta para outros lugares. Podemos classificá-lo como outro exemplo de artista ativista. O último brasileiro que trago para a nossa conversa é o fotógrafo mineiro Sebastião Salgado. Para muitos, dispensa apresentações.
Ele, nascido em Aimorés, em 1944, Sebastião Salgado viveu boa parte da sua vida profissional fora do Brasil. Suas fotografias revelam e denunciam contextos de fome, guerras, conflitos territoriais, devastações, culturas diversas, formas de exploração e todos os tipos de violência, no Brasil e no mundo. Suas fotografias são impressionantes. Exercem uma espécie de fascínio, tanto no público, que visita suas exposições, quanto para as pessoas interessadas em escrever e pensar sobre arte. Para essa fala, destacarei um ponto que considero importante. Suas obras têm a capacidade de impactar e influenciar governos, populações, instituições e políticas internacionais. Suas fotografias denunciam, afrontam e lidam com um limite tênue entre arte, beleza, tragédia e destruição, tudo misturado. Ao mesmo tempo que exerce um fascínio, quando você vai investigar um pouco esse fascínio, existe ali atrás uma grande destruição, fome, muitas mortes, guerras, e ao mesmo tempo tem uma beleza. Então, essa dualidade, ela faz com que vários debates aconteçam entre pessoas, de jornalistas, intelectuais de arte, muitas pessoas questionam e ficam seduzidas ao mesmo tempo pela obra de Sebastião Salgado, sendo potentes disparadoras de debates. Um ótimo pano para a manga, mas é para uma outra conversa. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma propaganda aqui, né? Vou voltar, hein? Atualmente, o artista mantém o Instituto Terra, que é uma organização sem fins lucrativos, voltada para a restauração ambiental e o desenvolvimento rural e sustentável do Vale do Rio Doce, aqui na região sudeste. Bom, então, seja em Nova York, Berlim, Belo Horizonte ou Aimorés, notamos que em condições propícias há no universo artístico, elementos interessantes para o tema dessa live. Podemos concluir que a arte proporciona um ambiente memorável para que ações humanas sustentáveis possam ocorrer em prol da contenção de um desastre climático. Essas ações, vindas do meio artístico, podem potencializar o choque, provocar a reflexão, transgredir e, principalmente, fomentar o diálogo sobre qualquer assunto que anteriormente estaria colocado novamente debaixo dos tapetes, pela cultura inerte que nos domina e por muitas vezes nos cega. É isso, pessoal, muito obrigada. Eu estou aqui disponível para perguntas e o que mais for necessário. Um abraço. Sâmara, que reflexão incrível! Eu e o Ribamar estamos aqui fofocando aqui sobre isso, incrível. Que é engraçado, né, Sandra? Essa questão do discurso científico, a gente sabe do prestígio que o discurso científico tem na sociedade. Mas, por outro lado, a gente lida muito com isso, né, na faculdade, como que isso chega pouco nas pessoas, né? Como que mexe pouco com as pessoas, como que alcança pouco. Talvez o papel de todos nós que estamos na universidade é esse de alcançar mais as pessoas. Quando você fala lá da partícula de CO2 que está na reserva, eu até anotei o nome aqui, na reserva troposférica, isso não me dá uma sensação de responsabilidade. Porque, gente, na reserva, na camada troposférica, onde está isso? E aí, quando você pega pela questão do sensível, né, da arte, olha como que isso se coloca de uma outra forma. É interessante isso, né? E aí eu fico pensando, como pensar essa questão tão grave do aquecimento global, né? E aí eu estou pensando na questão do papel político nosso mesmo enquanto educador, como pensar nisso para isso alcançar mais pessoas, para poder conscientizar mais as pessoas, os sujeitos, né, que isso é um problema grave, grande, real, está na iminência de um desastre e que pode levar à extinção da nossa espécie. E aí, quando eu ouvi a reflexão da Sâmara, eu pensei, gente, tá aí, Ferreira Goulart já dizia que a arte existe porque a vida não basta, é porque talvez esse sensível, essa provocação da arte,
seja um dos canais, né, que atinge aí ao patos, né, da gente, para que a gente compreenda efetivamente essa partícula aí que está lá na camada troposférica. Você consegue perceber isso também quando você discute as questões de ciências em sala de aula? Pois é, eu acho que em algumas universidades a ciência e a arte são indissociáveis, né? Tanto é que você tem os centros de ciência e arte, porque a arte ela traz essa sensibilidade e essa capacidade de inculcar, né, o sensível nas pessoas que a ciência não consegue. A ciência ela é muito dura e seca, né? Então eu acho que a arte ela traz, eu acho, não tenho certeza que a arte traz essa sensibilidade e essa capacidade de tornar o sensível. E por isso que eu acredito assim, os grandes cientistas, né, eles têm viés artístico também. Renome por causa da formação, né? E eu acho muito importante isso na educação básica, né? A contribuição e o diálogo com outras formas de linguagem, outras formas de se expressar, que não só o viés científico, mas trabalhar de uma forma articulada, né? Mesmo porque, se a gente pensar na sensibilidade, né? Olhando a Samara falar, me veio uma coisa à mente, né? Que a gente age localmente, faz as nossas ações, mas nós estamos vivendo a catástrofe, né? Não é uma questão assim, ó, vai chegar daqui 7 anos, 7 dias, 20 anos e pum, vai acontecer, né, aquelas questões que o cinema coloca, que o mar vai engolir, vai congelar tudo. Não é desse jeito, nós estamos vivendo já, né, esse período. E cabe a nós fazer essa mudança. Eu acho que a arte, ela traz essa sensibilidade. Bom, mas aí, tem assunto para mais de ano, né? Exato. Mas isso que a Sandra colocou, a hora que você para de frente do relógio, assim, né, por uns segundos que seja, isso cria um incômodo. O tempo está passando, o que eu estou fazendo? Né? Ao passo que quando a gente tem, às vezes, aí um artigo científico que a gente lê com todos os dados, o impacto não é o mesmo. É interessante isso, né? E aí, para a gente, educadores da educação básica, aí, principalmente, é muito essa ideia de que precisa mesmo ser articulado. Isso que você disse, eu concordo plenamente. Linguagens, no geral, né? Porque a arte está na nossa área, né? Na minha área, na do Ribamar, tá nas linguagens. Se ligar aí o quanto mais ao discurso científico para que esse discurso possa ser compreendido, né? E eu fico pensando, num texto de redação do Enem, que é a nossa próxima parte agora, como que é possível, né, num discurso, num texto dissertativo, a gente também colocar esse olhar poético, né, para poder exprimir aí a opinião sobre os problemas, né? Muito bacana. Então, agora a gente parte para a parte da redação. Vamos lá, Ribamar? Obrigada, viu, Samara? O Santer apareceu e você pode se despedir dos dois, digamos assim. Então, agora nós vamos passar para a parte da redação aqui, ver como que a gente organiza todas essas informações num possível texto aí para a redação do Enem, falando das ações humanas aí que podem reverter esse problema do clima. Muito obrigada pelas considerações de vocês. Foi um campo, assim, muito rico, muito fértil para a produção do texto do Enem e, principalmente, para nossas ações cotidianas, né, no dia a dia, no enfrentamento desse problema que é muito grave, né? Então, muito obrigada. Vocês podem ficar por aí, que a gente pode chamar vocês para ajudar a gente a organizar esses argumentos aí agora nessa redação. Tá ótimo. Obrigada a você. Valeu, obrigado. Parabéns. Vamos fazer um texto dissertativo poético agora, Ribamar. Vamos para a nossa terceira etapa, né? Lembrando ao pessoal que está nos assistindo que o tema de hoje é ações humanas sustentáveis para a contenção de um desastre climático. Como sempre fazemos nas nossas lives, começamos com os conhecimentos prévios. Então, tá aí. Então, eu fui anotando aqui algumas coisas, né, enquanto a Samara e o Santer foram falando, e aí fiquei pensando muito nessa questão, né? O texto da redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo.
Então, o que a gente pode usar dessas informações para a gente poder articular aí a construção desse texto? Então, bom, acho que a primeira coisa importante, aí eu já comecei, vou pegar aí da fala do Santer, é a gente ter o cuidado de não confundir aí o efeito estufa com o aquecimento global, né? Porque eu acredito que pode ser até, no caso de uma confusão, da gente ter um texto aí que fuja ao tema, né? Se a gente falar só das questões do efeito estufa, como sendo sinônimo do aquecimento global e tal. Então, nós vimos aí com o que o Santer colocou, que não se tratam das mesmas coisas, né? Que o efeito estufa, ele é um efeito natural, e que o aquecimento global potencializa aí o aquecimento que já é previsto aí pelo efeito estufa. Alguma coisa nesse sentido que o Santer diz. Então, é importante saber aí o que é esse aquecimento global, as causas, as consequências, né, para a gente poder aí discorrer sobre o tema. Então, por exemplo, no que diz respeito ao que é o aquecimento global, eu separei aqui que é importante a gente pensar que uma das principais causas do aquecimento global, segundo a maior parte dos especialistas, conforme diz aí o Santer, então, esse aquecimento intensificado, né, que vai causar prejuízos aí a toda a espécie de ser vivo aí do planeta. E que, embora seja um fenômeno que já está acontecendo, é possível a gente ter ações, né, que que revertam ou minimizem aí o problema. Bom, então, eu perdi aqui a telinha. Vamos lá. Então, é importante pensar nessas causas, na consequência e em como combater aí o aquecimento global. É importante pensar também na ameaça ambiental e social que o aquecimento global pode acarretar, como o Santer bem colocou. Quais são esses tipos de gases que esquentam o planeta, né? Ter bastante claro isso, fazer um rascunho para não se confundir. Pensar em questões relacionadas com o meio ambiente no todo, né, dessa relação do homem com a natureza, sendo aí parte dessa natureza, e pensar em ações sustentáveis. Pode passar. Bom, e aí caminhando para pensar nessas ações humanas, né, para conter, para minimizar aí esse desastre, pensar no uso de fontes alternativas de energia, em utilização de tecnologias chamadas de limpas, né, melhoria de infraestrutura de transportes, diminuição dos desmatamentos, restauração e reflorestamento. E eu fiquei pensando também, sobretudo nessa questão aí do ponto de vista mais sensível, numa mudança da concepção de vida no planeta. E que está ligado, inclusive, às nossas práticas de consumo, né? Então, embora não seja um tema, não esteja especificamente no tema, mas é correlato dizer que o consumismo, ele também impacta, né, em toda essa questão aí de degradação do planeta. Quanto mais se consome, mais energias a gente precisa ter para poder produzir os produtos e tal. E aí, a gente ter, de repente, esse fôlego aí na arte, e também esse apelo, né, esse alerta, essa provocação aí que a arte potencializa, possibilita aí com relação a essas questões tão técnicas. Então, eu acho que esse relógio do clima promove aí essa reflexão favorável aí a essas ações humanas, né? De se pensar o que eu, enquanto indivíduo, posso fazer para poder contribuir para minimizar esse desastre. E pensar no que se faz agora já, né? Sim, sim. E aí eu fiquei pensando nessa coisa que a Samara colocou, de realmente, o que eu posso fazer hoje no lugar que eu estou, né? Isso. Bom, e aí no que diz respeito à redação do Enem, é importante que a gente coloque aí os chamados argumentos de autoridade, que dê créditos aí para os documentos, para as personalidades, para que o texto fique um texto articulado e consistente. Então, nós temos vários documentos e vários acordos aí ao longo da história relacionados com a questão do meio ambiente, mas eu vou citar dois aqui, que seria o Acordo de Paris, que é um compromisso mundial, recente, inclusive muito polêmico com a saída dos Estados Unidos agora há pouco do acordo, né? E é um compromisso, um tratado, então, internacional,
que prevê aí metas para redução da emissão de gases do efeito estufa, na tentativa aí de minimizar o problema que o aquecimento global causa para o planeta. Então, é importante ter aí conhecimento sobre esse tratado internacional. E também ter o conhecimento de que existe um grupo de cientistas, né, que compõe aí o painel internacional sobre as mudanças climáticas, que é ligado à ONU, que busca analisar as informações científicas, técnicas e socioeconômicas mundiais para compreender essas mudanças climáticas e apresentar essas informações para a sociedade. Então, eu acredito que citar esses dois elementos é muito importante para que o texto fique bem consistente. Mas existem vários outros, né? Pode passar. Bom, a gente até então, a gente sempre trazia aí quais que são as áreas do conhecimento envolvidas num tema, né? Que o tema poderia estar envolvido aí. Nesse caso específico, a gente observou que é tão complexo, que, em primeiro momento, é a gente pensar que é necessário um diálogo com as diversas esferas da sociedade. Então, cientistas, políticos, governantes, o público em geral. E como a gente conversou agora há pouco com o Santer e com a Sâmara, é importante que esse discurso esteja situado, que ele chegue naquele grupo, né? Então, é importante aí um diálogo, uma interlocução entre os vários grupos da sociedade com discursos próprios, adequados para cada cidadão, para cada comunidade, para que se entenda a gravidade do problema. Então, pensar aí nessa articulação, nesse diálogo entre todas essas pessoas é tão importante quanto entender aí as diversas áreas que envolvem o problema. E no que diz respeito, pode passar ao tema do aquecimento global, todas as áreas estão relacionadas de alguma forma a esse problema ambiental. Mas aí, como a gente está tratando da questão muito próxima do ensino médio, eu peguei aí, por exemplo, as ciências, né, na realização de pesquisa, levantamento de dados científicos sobre o ambiente, sobre o clima, a química, né, para a gente poder entender aí sobre esses gases poluentes, sobre energias limpas, a geografia, como a Sâmara colocou aí, nas relações diplomáticas entre os países, para pesquisa de matizes energéticas disponíveis e as vantagens e desvantagens do uso delas, a própria matemática, né, no auxílio aí dos cálculos, para que a gente possa entender melhor essas questões numéricas, percentuais aí, tanto de poluição, como de derretimento das geleiras, como de tempo, para que um possível desastre climático possa acontecer. E aí, no caso das linguagens, que a gente viu aí o impacto que as linguagens podem ter sobre as pessoas na perspectiva da conscientização, do alerta, da provocação, né? E aí as linguagens no todo, língua portuguesa, todos os idiomas e inclusive as artes. Bom, e aí nós selecionamos aqui 2 teses e 2 argumentos que poderiam aí sustentar a construção desse texto. A primeira delas, a gente poderia pensar em algo mais local, pensando no Brasil. Então, o Brasil enfrenta desafios no cenário das mudanças climáticas globais. Então, numa tese como essa, uma questão importante é focalizar aí esse parâmetro de discussão. Então, numa tese como essa, não vale discutir aí, né, principalmente numa redação do Enem com 30 linhas, sobre a questão mundial. Então, o ideal é focar o problema no Brasil. Então, quais são os problemas que o Brasil enfrenta? Porque, às vezes, a gente vê muita redação que começa assim, lá nos primórdios, você já pegou assim, lá. Aí você pensa, nossa, será que o menino vai conseguir fazer essa linha do tempo dos primórdios até hoje? Eu não sei por quê, a garotada adora os primórdios. Eu já peguei várias redações que começam assim, desde os primórdios, e isso é um problema, porque você cria uma distância muito grande aí, temporal. Se você for falar do mundo primeiro, antes do Brasil, cria uma distância de localização muito grande. Então, é importante fazer esse recorte, porque nós temos um limite, inclusive, de espaço físico, né? No caso da redação do Enem. Se a gente estiver escrevendo um ensaio, um artigo, um livro, ok. Então, vamos começar aí lá dos primórdios e vir né, fazendo aí o alinhamento das questões todas. Mas para a redação precisa ser objetivo, né? Inclusive por causa do espaço que se tem.
Então, quais são os problemas do Brasil? Então, a gente poderia dizer, olha, o Brasil é um dos países que apresenta maior índice de desmatamento e queimadas em escala global. Bem como não preserva as poucas áreas indígenas que ainda tem. E aí, você pode lançar a mão, inclusive, de dados recentes, da queimada da Amazônia, por exemplo, né, que aconteceu agora, recente, nesse ano, para mostrar que você que está escrevendo esse texto é alguém que está antenado nos fatos e que você não está dizendo pura e simplesmente de maneira panorâmica que o Brasil é um país que enfrenta grandes problemas aí no que diz respeito ao enfrentamento do aquecimento global. Então, colocar ações, inclusive, atuais, né? Nós tivemos uma queimada recente aí na Amazônia muito grave. Então, é importante situar isso. E colocar também onde que esse problema poderia ser mais resolvido. Porque por mais que a gente tenha aí ações individuais para poder desenvolver, a gente sabe que muitas coisas não estão na mão da gente, né? Então, por exemplo, a questão aí, a governança brasileira não se preocupa como deveria com as questões climáticas. E isso aí está totalmente relacionado com o argumento anterior, né? De que ainda existem queimadas, que nesse ano as florestas estão sendo desmatadas num índice muito alto, né? E que tudo isso potencializa o problema aí do aquecimento global. E não só na Amazônia, mas no Pantanal também teve, sim, né? Então, você já tem dois grandes exemplos, né, que podem reforçar justamente esse seu argumento. Sim, e aí, nesse caso específico, a gente só alerta mesmo para que se atenha aí ao lugar, né, ao Brasil, focaliza aí no Brasil, porque senão você começa com uma introdução muito ampla, falando do mundo todo, do planeta, e não consegue focalizar, e aí você está tangenciando o tema, né? Então, é importante atentar a esse parâmetro local aí e nas questões relacionadas ao nosso país, inclusive nos seus conhecimentos, nas informações atuais, como o Ribamar colocou aí, o próprio desmatamento que a gente tem da Amazônia, do Pantanal, e inclusive a questão das queimadas, né? Isso. E o segundo aspecto, você já quer passar por ele? É importante a gente comentar que há uma negação desse processo, né? De que no Brasil está tudo lindo e maravilhoso. Então, ora, como assim? A gente está vendo, né, a Amazônia sendo devastada, a gente viu o Pantanal, né, pegando fogo, muitos animais, todo um ecossistema, né, foi queimado. Então, a gente percebe que não há uma preocupação, né, da governança brasileira em relação às questões climáticas, né? Então, e aí, nesse caso, nessa abordagem, um recurso argumentativo muito interessante é usar a enumeração aí de situações. Então, por exemplo, vocês poderiam colocar situações como, por exemplo, o número de desastres relacionados com o clima triplicou nos últimos anos, o índice de queimadas, né, aumentou, dobrou na última década. Entre 2006 e 2016, a média de elevação do nível do mar subiu muito rápido. Então, é importante que a gente enumere aí situações, né? Por exemplo, cadê? Perdi aqui. Eu acho que também é importante pensar no nosso contexto político atual também, né? A política internacional brasileira hoje ignora esses desafios que a gente precisa enfrentar, né, nas mais diversas conferências, né, internacionais, em que o governo brasileiro se nega, né, a dar informações e, mais do que isso, negar que passamos, né, por esses problemas dentro do nosso país. Sim, sim. Você encontrou os dados? Não, eu fechei aqui sem querer. Eu ia colocar alguns dados aqui, mas agora não vou achar. Ok, então podemos ir para a segunda tese. Sim. Então vamos lá. Uma outra possibilidade, aí já mais no plano subjetivo, assim, né? Ela dá mais um olhar para as artes. Quais ações humanas podem impedir o iminente caos climático?
Então, aí a gente pode pensar muito assim, num primeiro argumento. Há muito tempo, o homem vem desestruturando e poluindo o planeta em que vive. E assim, se distanciando da natureza da qual faz parte, como explica o líder indígena e pensador Ailton Krenak. Então, é importante aí, como nós colocamos na tese anterior, né, ao argumentar sobre a tese anterior, citar aí um especialista, um autor, uma fonte confiável aí, no qual esse argumento se embasa. No Brasil, o problema vem se acentuando devido ao processo de industrialização que ainda acontece, do desmatamento das nossas florestas, da degradação do solo, da poluição em geral. Então, ou seja, essas ações humanas aí, negativas, elas são ações que estão totalmente ligadas aí ao iminente desastre climático. E aí, o que pode ser feito, né? Quer comentar, Ribamar? Eu só queria comentar que é importante a gente pensar no nosso papel na sociedade, né? Que não é achar que só o outro que está poluindo, ou que só é a indústria, mas a gente, dentro de casa, a gente não tem dimensão do quanto que essas nossas ações, elas também interferem. Porque, por exemplo, o lixo, né, que a gente não separa, ou muito plástico que a gente consome, por exemplo, isso acaba incidindo diretamente nos problemas que a gente vai tendo na nossa sociedade, assim, na nossa cidade. A gente acha que, não, é só mais um saco plástico, é só uma balinha do bombom. Mas aí, se todo mundo for pensar que é só mais uma balinha do bombom, daqui a pouco tem um volume gigantesco, né, desse plástico. Sim. A própria questão de desmatamento, né? Às vezes você tem uma rua que é toda arborizada, mas aí alguém resolve cortar aquela árvore, ou resolve construir um prédio ali, desmata aquela região, né? Então, ou seja, às vezes coisas próximas da gente mesmo, né? E aí, a gente precisa sempre trazer essas questões. E quando a gente fala de ações humanas, né? Essa tese aí das ações humanas para impedir o caos, a gente pode tanto pensar em modo macro, como a gente colocou aí, dos problemas do país, como nessas pequenas ações. O segundo argumento vai nessa linha. Olha, cientistas do IPCC alertam que o combate ao aquecimento global exige mudanças sem precedentes, mas afirma que ainda é possível reverter o problema. Ou seja, estamos diante aí do relógio do clima e precisamos fazer alguma coisa. Há tempo ainda para poder fazer. Segundo Paulo Haddari, estrategista internacional de florestas do Greenpeace, uma das ações urgentes é a adoção de um ambicioso programa de restauração das florestas degradadas em escala global. Aí ficou aí um pedacinho. E aí entra o que o Ribamar disse. Só que esse tipo de ação é uma ação ampla, que a gente precisa apoiar e precisa exigir que seja feita. Mas as pequenas ações também, né, em casa, no seu bairro, na sua cidade, elas são importantes, né, para que a gente reúna forças aí e que todas essas ações culminem aí com uma minimização desse caos. Então, partiu ali, Ribamar, não pegou esse pedacinho? Seria isso, fazer esse acréscimo dessas pequenas ações, né? Então, a gente pode pensar nas ações humanas de modo macro, né, enquanto sociedade, mas também nas ações mais simples aí no nosso próprio cotidiano. Que, inclusive, tem uma frase, né? Pensar localmente, agir globalmente, acho que tem alguma coisa mais ou menos assim, ou é o contrário, não me lembro agora. Mas eu lembro que tem a professora nossa de sociologia que tem um trabalho sobre que é os 5 R's, né? E aí ela fala muito isso, que a gente tem que pensar, acho que é localmente e agir globalmente. Acho que é mais ou menos isso. Muito bem. Sim. E aí, chegando, né, na nossa última etapa desse momento, é pensar numa proposta de intervenção, né? Então, o Enem espera que o candidato, a partir, né, da tese, apresentando seus argumentos, trazendo argumentos de autoridade, né, exemplos que possam reforçar os seus argumentos, pede para que o candidato, a partir da problemática social, faça uma proposta de intervenção. É sempre importante lembrar que tem que ser uma proposta que seja executível, né, uma proposta que possa ser executada. Aí nós temos a sugestão aí de uma proposta de intervenção. Cabe à governança brasileira, por meio do Poder Legislativo e Executivo, reforçar, através dos temas transversais da LDB, o trabalho pedagógico nas escolas sobre a temática em questão.
para a educação ambiental desde a tenra idade. Assim, desde cedo, os cidadãos poderão conscientizar-se e agir em suas localidades. Talvez caberia aí também ações mais amplas, como a gente colocou lá, né, da exigência do reflorestamento de lugares, de áreas que estão sendo desmatadas, né, mas sempre unindo aí algo mais amplo, né, uma ação mais ampla, mais do governo, com ações mais imediatas, mais próximas aí do sujeito, que são possíveis de serem executadas por todos, né? Isso que o Ribamar colocou é muito importante. Não pode colocar uma intervenção utópica, né? Porque aí você estaria tendo essa parte do seu texto desconsiderada. A gente muitas vezes, né, pede para o nosso aluno, ou candidato, a candidata, para que evite essa questão de conscientizar, né? Mas quando você trata de uma questão ambiental, eu não consigo pensar em propostas que estejam deslocadas, por exemplo, da escola. Eu acho que a educação ambiental, ela é o caminho, né? A ação de extensão, por exemplo, da universidade, aproximando a universidade da sociedade, ela pode fazer esse processo de promover ações, né, para que a população se conscientize cada vez mais e busque mudar as suas ações. Então, assim, quando a gente coloca essa ação de conscientização, é bem lembrado isso que você colocou, é algo muito concreto, né? Não está muito só no plano das ideias, é de uma educação ambiental, né? É que isso faça parte do currículo, da formação do sujeito, né? E aí vai muito a esse encontro do que a gente disse, dessas ações mais particulares, mais individuais, mais locais, para aquilo que é maior. Porque aí encontra muito com o que o Santer e a Samra disseram, no sentido que, assim, às vezes é muito distante para a gente pensar no coral que vai ter um problema, que vai deixar de existir, vai ser extinto com o aquecimento global. Mas o que eu posso fazer aqui, perto de mim? Então, eu, professora, né, ter contribuir com a educação ambiental, desenvolver projetos de extensão também nesse sentido, né, são ações que estão no plano da conscientização, mas que são concretas também, né? Então, é importante que isso seja destacado. Bom, e aí, assim, a gente tem, né, o texto, toda uma apresentação do contexto aí, os argumentos a sendo encadeados, e culminando aí com essa proposta de intervenção exequível. Indo pela educação, eu acredito, porque assim, eu vejo muito, né, e já participei, inclusive, quando era criança, desse processo de, vamos plantar uma árvore ali na praça. É importante? É super importante. O reflorestamento, ele é essencial, mas às vezes a ação, ela fica aí, né? Eu observo muitas das vezes, né, as escolas, vejo lá várias crianças vão na praça, vai numa área da cidade, mas e a consciência no dia a dia, né, onde é que ela aparece muitas das vezes. Então, por isso que a sugestão do processo da educação ambiental, eu acredito que é importante e é urgente, né? Já está lá nos temas transversais da LDB desde 1996, se não me engano, né? Mas mesmo assim a gente não vê muitas das vezes uma aplicabilidade, uma efetividade, né, dessa educação, né, nas escolas. Então, insisto que a educação é o caminho, assim, como proposta. Claro, tem muitas outras, claro, né, mas por ser professor, por sermos professores, não tem como não pensar nessa educação ambiental, né. E aí insere todos, né, na resolução do problema. Porque quando você pensa em uma coisa para o governo, a população acaba não estando inserida. E aí a educação a gente consegue inserir todos aí em ações para resolver o problema. É isso. É isso. Então, gente, eu quero agradecer imensamente a vocês que estão nos assistindo, ou que vai nos assistir depois dessa live. Agradecer a Renata pela parceria, agradecer a professora Samara e ao professor Santer, né, pela excelente exposição. Vou até colocá-los aqui, né, para eles se despedirem com a gente. Quero reforçar os meus agradecimentos. Para mim foram reflexões incríveis. Eu estava aqui, né, gerenciando, mas pensando numa série de coisas e vendo esse monte de perguntas e me perguntando a todo instante, né, porque a gente está aqui falando de educação ambiental, eu fico me perguntando, será que eu também estou fazendo essa minha educação ambiental? Então eu quero agradecer imensamente, para mim foi uma noite incrível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Santer, também, pela presença. Muito obrigada, Samra. Foi um prazer rever vocês, né? A gente que se encontrava diariamente lá no CP, agora tem quase um ano que a gente não se encontra pessoalmente, né? Mas sigamos firmes aí, que daqui a pouco tudo volta a esse normal, né? Tudo isso vai passar. Mas, de certa forma, também tem esse lado, que a gente pôde se envolver mais nos projetos um do outro, e ter vocês dois aqui hoje foi uma alegria com a gente, né? Eu estou com essa parceria com o Ribamar, e ter vocês dois só enriqueceu aí o nosso projeto, a nossa prosa de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, e lembrando que na quarta que vem, dia 9, teremos uma outra live do Enem Solidário. Então, boa noite, fiquem bem, se cuidem, e lembrem-se de que a pandemia ainda não acabou. Até mais.